Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar da reforma tributária que o governo federal pleiteia fazer no Brasil. A CNA quer participar do processo. Eu vou falar do mercado de máquinas agrícolas que apresentou crescimento em 2023. Vamos comentar do FCO Rural para Goiás, que liberou 65 milhões de reais para o setor produtivo agropecuário. Vamos comentar da competitividade das carnes de frango e bovina. Vou falar da cultura da uva, ou melhor, da colheita da uva que está em processo acelerado na região sul do Brasil. E vamos comentar do cenário econômico mundial e do Brasil dentro desse contexto. E você vai ver que eu vou fazer uma entrevista muito interessante com Fernando Ferraz Barros. Ele é gerente de desenvolvimento de negócios da Superbac. E nós vamos falar de um aplicativo de compra e venda de animais, que abre a rodada ou uma nova rodada de investimentos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da reforma tributária. A CNA, Confederação Nacional da Agricultura, ela quer participar do processo. A CNA, ela encaminhou um ofício ao Ministério da Fazenda solicitando a sua participação nos grupos técnicos criados para a elaboração das leis complementares da reforma tributária sobre o consumo. Nesse documento, que foi assinado pelo presidente da CNA, o João Martins, e enviado ao ministro Fernando Haddad, a entidade pediu a inclusão de 2 representantes nos grupos técnicos voltados à regulamentação e à administração do imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços. De acordo com a coordenadoria do Núcleo Econômico da CNA, a portaria MF 34 de 2024 institui o denominado Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma da Tributação sobre o Consumo, com 19 grupos específicos, contudo, sem prever a participação dos setores econômicos na discussão sobre as leis complementares. E diante dos desafios para a transição do atual modelo do sistema tributário para o novo, a CNA aguarda com muita expectativa a participação do sistema produtivo na construção da regulamentação da reforma tributária em busca da defesa dos interesses dos contribuintes, principalmente produtores rurais. E agora vamos falar do mercado de máquinas agrícolas. Os números fazem parte de um levantamento da Vixtra. É uma fintech de comércio exterior com base em dados disponibilizados pela Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX. As importações brasileiras de máquinas agrícolas e tratores cresceram 21% em 2023, e atingiram um valor recorde de 1 bilhão e 400 milhões de dólares e 240 milhões de dólares maior que a registrada em 2022. Desde 2018, as importações desses equipamentos apresentam crescimentos significativos, com exceção do ano de 2020, quando a pandemia afetou diversos setores da economia brasileira e, inclusive, o agronegócio. Contudo, em 2021, com o retorno das atividades em todo o mundo, os números voltaram a crescer e, em 2022, apresentaram um salto considerável de 57% relativo ao ano anterior. Por outro lado, de acordo com a ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas
e equipamentos, entre novembro de 2022 e novembro de 2023, houve uma queda de 20,8% nas vendas de máquinas agrícolas, frente ao mesmo período anterior, com faturamento de 68,4 bilhões de reais. E agora vamos comentar da competitividade entre as carnes de frango e a carne bovina. A carne de frango está ainda mais competitiva frente à carne bovina, de acordo com os pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA. Esse movimento se deve ao fato dos preços da proteína de frango registrarem queda em janeiro, enquanto os do boi se sustentam, com leve avanço em relação a dezembro de 2023. Já frente à carne suína, que teve uma baixa ainda mais expressiva no período, a de frango perdeu competitividade. No mercado atacadista da Grande São Paulo, o valor médio do frango inteiro resfriado caiu 2,8% de dezembro de 2023 para janeiro de 2024, passando para R$ 7,02 o quilo neste mês. Além do movimento sazonal de demanda enfraquecida, nesta segunda quinzena, os estoques elevados têm reforçado o movimento de baixa sobre os valores da proteína no mercado nacional, conforme relatam agentes consultados pelo CPEA. E agora vamos comentar da cultura da uva, ou melhor, vamos falar da colheita que está em processo acelerado lá no sul do país, lá no Rio Grande do Sul. E na região administrativa da Emater do Rio Grande do Sul, da região de Frederico Westphalen, o processo de colheita da uva continua a todo vapor. Municípios como Alpestre, Planalto e Ametista do Sul já alcançaram a marca de 90% da área colhida, enquanto em localidades como Sarandi, Rondinha e Barra Funda, a colheita está em plena execução, atingindo cerca de 50% da área, conforme indicativo pelo informativo conjuntural que é divulgado pela Emater, lá do Rio Grande do Sul. Entretanto, a qualidade das uvas nessa safra apresentou uma queda, levando à decisão de destinar a maior parte da produção à indústria para a fabricação de vinhos e sucos. A produtividade estimada deve manter-se em torno de 10 toneladas por hectare, aproximadamente 25% abaixo das expectativas iniciais. Na região de Passo Fundo, os pomares de uva exibem boas condições de sanidade e potencial produtivo, contudo, a qualidade e a quantidade da colheita estarão sujeitas à pressão de pragas e doenças, impulsionadas pelo cenário de umidade proporcionada pelo fenômeno El Niño. Os produtores estão envolvidos na colheita de uva destinada tanto à comercialização in natura quanto à indústria, contribuindo para a produção de sucos, geleias, vinhos e outros derivados. E agora vamos falar do cenário econômico mundial e do Brasil dentro desse contexto. No cenário econômico global, o Brasil enfrenta um complexo conjunto de desafios e oportunidades em 2024, de acordo com a análise do Rabobank. O fenômeno El Niño, as decisões de política monetária e fiscal, juntamente com as expectativas de crescimento e inflação, moldarão o panorama econômico do país nos próximos anos. O Rabobank ele destaca que o El Niño representa um risco significativo para a inflação neste ano. Embora medidas locais de flexibilização da política monetária tenham sido adotadas, a depreciação resultante do El Niño pode ser parcialmente compensada por uma mudança de postura no FOMC, que significa Comitê Federal de Mercado Aberto,
e refere-se a um item do Banco Federal Americano, o Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, proporcionando impulsionadores de valorização ao real. As projeções do Rabobank indicam uma inflação do IPC de 3,9% ao ano aqui no Brasil, neste ano, reduzindo para 3% até final de 2025. No âmbito fiscal, o Rabobank ele observa a fragilidade da postura fiscal do Brasil. As iniciativas para transformar o déficit fiscal primário em equilíbrio em 2024 e alcançar superávites em 2025 e 2026. No entanto, as receitas em declínio e a proposta de um saldo fiscal primário de menos 0,8% para este ano são desafios que demandam muita atenção. Além disso, o Rabobank ele projeta que a relação dívida bruta do setor público sobre o PIB vai atingir 78,5% agora neste ano. E agora você vai ver que o FCO Rural para Goiás liberou 65 milhões de reais para o setor produtivo agropecuário. A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, a SEAPA, desempenhou um papel crucial na 39ª reunião da Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás. Durante esse encontro, uma nova fase de avaliações de cartas consulta ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste, na modalidade rural FCO Rural, foi iniciada, resultando na aprovação de 42 cartas de solicitação de financiamento. E esse processo disponibilizou 65 milhões de reais para uma variedade de investimentos. Sem alterações nas resoluções atuais, a Câmara aprovou recursos destinados a diversos setores, como máquinas, implementos agrícolas, matrizes, benfeitorias, pastagens, correção de terras, aquisição de reprodutores e biodigestores em 29 regiões, municípios do estado de Goiás. O FCO desempenha um papel importante no desenvolvimento agropecuário e a SEAPA, ela desempenha um papel também em fortalecer toda a cadeia produtiva. Esses investimentos aprovados impulsionarão os produtores locais, criando empregos e fortalecendo a economia do Estado. Do montante aprovado, 47,5% são destinados a estabelecimentos rurais de pequeno porte, enquanto 39,2% beneficiarão os pequenos e também médios. No que diz respeito às atividades programadas, a bovinocultura lidera, representando 56% do total, seguido pela agricultura, soja e milho, com 41%. E depois do intervalo, nós vamos comentar da regularização ambiental, uma pauta que vem sendo discutida dentro do corpo do governo federal. E eu vou conversar com Fernando Ferraz Barros, gerente de desenvolvimento de negócios da Superbac. E nós vamos falar de um aplicativo de compra e venda de animais que abre agora uma rodada de investimentos. Nós voltamos já, é um minuto só. Tudo sobre esportes é no Serra Dourada Esportes. E eu te espero nesta quinta-feira, 11 horas da manhã, para a gente falar bastante sobre tudo que rola no mundo da bola. Quinta, 11 da manhã, nós temos um encontro marcado. Os estaduais estão pegando fogo, principalmente aqui no estado de Goiás. E eu te espero, 11 da manhã, com os comentários do Marcelo Borges. A apresentação é de Arthur Magalhães. Reportagens com Rafael Bessa, aqui na TV Serra Dourada. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás.
De segunda a sexta, na melhor rádio, tem sorteio de kit churrasco todo dia. Promoção Chama pro Churras 99,5 FM. São kits completos com picanha, linguiça, asinha de frango e pão de alho. Promoção Chama pro Churras 99,5 FM. Chama pro Churras! A gente ouve porque gosta. Oferecimento. Agora sua recarga TIM vira bebida gelada no app Zé Delivery. Recarregue agora. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo, o tempo todo com você. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Realize o seu sonho de entrar na universidade usando sua nota do Enem. Com o ProUni você pode conseguir uma bolsa de estudos integral ou uma bolsa parcial de 50%. As inscrições vão de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. Vá até o acesso único e conheça todas as possibilidades. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar! Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. No Jornal do Meio-Dia você fica bem informado por dentro das notícias, então se liga. Chuva forte atinge diferentes bairros de Goiânia. Na Vila Canaã e no Rio Formoso, casas ficaram alagadas. Olha aí, entrou aqui tudo, olha. Na região sudoeste da capital teve chuva de granizo e várias árvores caíram. Eu, Luciana Finhold, conto com a sua audiência. Até lá. Agronegócio. Oferecimento. Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Senar Goiás. A maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar da regularização ambiental. Uma pauta que vem sendo discutida dentro do corpo do governo federal. O Ministério da Agricultura e Pecuária, através do ministro Carlos Fávaro e a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, eles se reuniram agora, na semana passada, no último dia 24, para discutir melhorias no Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. E uma das principais questões para a regularização ambiental foi a conclusão das análises do CAR, que vai ganhar um impulso com a criação de uma força-tarefa, cujo objetivo é aprimorar o sistema, tornando-o mais efetivo e ágil. O intuito pelo Código Florestal em 2014, o CAR é um registro público obrigatório para todos os imóveis rurais, preferencialmente realizado nos órgãos ambientais municipais ou estaduais. Essa base de dados estratégica, ela é crucial para o controle, monitoramento, combate ao desmatamento e planejamento ambiental econômico. Em outubro do ano passado, de 2023, a gestão do CAR ela foi transferida para a Secretaria Extraordinária para a Transformação do Estado do Ministério e Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Atualmente, menos de 1% dos cadastros registrados foram aprovados. A análise dos dados declarados pelo CAR é responsabilidade do Estado e a proposta discutida entre os ministros visa aumentar esse número. A ministra Esther, ela convidou o ministro Fávaro para compartilhar a experiência do CAR no Ministério da Agricultura e Pecuária, que já foi uma das pastas responsáveis pela gestão
do sistema desde a sua implantação. E diante do volume de análises pendentes e com base em experiências anteriores, incluindo exemplos aplicados em outros estados, como Mato Grosso, a proposta discutida entre os ministros é a criação de uma força-tarefa. E esta força-tarefa contará com a participação do Ministério da Gestão e Informação, através do mapa do Ministério da Agricultura e também dos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e também do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além dos governos estaduais. O objetivo é criar uma base de dados mais completa e precisa para alimentar o sistema, proporcionando maior eficiência na análise dos dados do CAR. E agora eu vou conversar com Fernando Ferraz Barros. O Fernando, ele é gerente de desenvolvimento de negócios da Superbac. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Fernando Ferraz Barros, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema muito interessante, que é tecnologia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Fernando, é um prazer tê-lo aqui. E você é o gerente de desenvolvimento de negócios da Superbac. O que é a Superbac? O que ela faz? Ok. A Superbac é uma empresa pautada em tecnologia. Então, ela está há quase 30 anos no mercado aí, desenvolvendo tecnologias, biotecnologias, que vão potencializar a produção das plantas, né? Então, ela está aí há um bom tempo já desenvolvendo, tentando entender da natureza como fazer e como potencializar mais ainda a produção do meio agrícola do nosso negócio. Bom, quando você fala do meio agrícola, nós podemos falar de laranja, de abacaxi, de soja, de milho, enfim, tudo que diz respeito à agricultura, correto? Correto. Todas as culturas, hoje nós conseguimos atender todas as culturas e temos profissionais aí que possam atuar em todas as culturas do Brasil. O carro-chefe nosso ainda é a soja, e o milho e o algodão vem ganhando força juntamente com a cana no estado de São Paulo, mas hoje o grande carro-chefe nosso aí é a soja ainda. Mas podemos falar de todas as culturas de maneira geral. Bom, e a Superbac está no Brasil todo? Brasil todo, exatamente. Me dá um exemplo prático de como você atua. Como é que a Superbac atua? Olha, basicamente, um representante nosso ou um profissional atuante da Superbac, ele vai até uma propriedade, ele identifica alguma problemática, algum ponto onde ele consiga estar envolvendo a nossa biotecnologia para potencializar a produção dessa planta. Isso envolve nutrição, isso envolve a parte de estresse de planta e tudo mais, mas muito voltado para a nutrição das plantas. Então, nós pegamos dentro do nosso portfólio, identificamos qual as principais tecnologias e formas que nós conseguimos aplicar a campo e levamos ao produtor para que ele possa potencializar a sua produção. Nós unimos nutrição com biotecnologia, basicamente, para que a planta possa produzir melhor. Bom, eu posso dizer, então, que a Superbac faz um trabalho de assessoramento técnico ao produtor. Basicamente seria isso, né? Hoje nós temos os nossos parceiros, mas seria basicamente isso que nós fazemos, né? Entendemos uma dinâmica, uma problemática de perdas e procuramos sugerir uma possível solução. Por exemplo, aqui na região Centro-Oeste, vocês estão presentes em toda... Vocês da Superbac estão presentes aqui na região Centro-Oeste, principalmente... Sim, temos. Na região toda, em todo o Centro-Oeste, toda a região central do Brasil, nós estamos muito bem, vamos falar assim, aparados, tanto com os nossos parceiros quanto com os nossos representantes, né? Como é que um produtor rural ele faz para ter acesso aos serviços da Superbac? Olha, ele pode procurar um dos nossos parceiros ou ele pode entrar em contato direto na empresa, que tem os links, que tem um acesso à internet, para que ele possa estar buscando os principais representantes que estão atuando na nossa região aí, na região deles, no caso, né? Bom, hoje é muito comum um profissional, um produtor rural, por exemplo, ele ter uma consultoria, ele contrata uma consultoria para fazer todo esse trabalho de análise de solo, de plantio, de colheita, apesar que às vezes ele conhece profundamente também o setor, mas ele se faz
ele procura esse auxílio. Quer dizer, então, que mesmo eu tendo esse auxílio, eu posso ter os serviços da Superbac na minha propriedade. Sim, claro, não, com certeza. Inclusive, procuramos trabalhar em parceria com esses consultores, né? Entendi. Temos acesso à maioria deles, quem são, onde, como eles se desenvolvem, e na hora de ofertar um produto junto ao nosso cliente, nós sempre procuramos ter uma parceria junto a esses consultores, para que eles possam levar para os seus clientes, sim, também, melhorias, produtos novos, modernos, inclusive. Nós temos hoje um produto que é o único no Brasil que se desenvolve, que é um condicionador biológico de solo, né? Tá, e esse condicionador biológico de solo, ele faz o quê? Ele, como o próprio nome já diz, ele acaba condicionando o solo. Então, ele é uma fração orgânica, né, peletizada, rica em um complexo de bactérias inteligentes. São bactérias específicas que fazem sinergia com a planta. Essa sinergia faz com que a planta mantenha essa bactéria saudável e forte, viva, protegendo essa planta, e essa bactéria mantém a planta protegida para que ela possa se potencializar e expressar o seu maior potencial de produção. Nós fazemos uma mistura desse produto com fertilizante e é o que nós comercializamos aí para o produtor ter melhorar o seu potencial de produção. Geralmente, o índice, vamos dizer, de aproveitamento ou índice produtivo da planta aumenta mais ou menos em quanto? Olha, hoje os nossos trabalhos preliminares mostram que a adoção dessa tecnologia, nós estamos conseguindo ter ganhos na casa de 5%, 7% de produção, com um volume de insumos menor, né? Vamos falar assim, um fertilizante comum, mineral comum, menor do que se utilizaria normalmente. Então, nós estamos utilizando menos mineral, porque nós estamos adicionando esse condicionador biológico de solo junto com o fertilizante e tendo ganhos aí na casa de 5% a 7%, a depender da cultura. Soja, algodão, milho. 5% a 7% é um número significativo, né? Sim, sim, bastante, bastante. Pô, Fernando, eu fiquei muito interessado nesse ponto, nesse último ponto que nós conversamos aqui. Eu acho que eu gostaria de trazer mais vezes aqui para falar mais específico desse produto, porque acredito que seja uma novidade também. E sendo uma novidade, e se for para produzir mais, eu acho que vale a pena a gente divulgar isso aí, mostrar para os produtores que a Superbac, sendo a única que tem esse produto, correto? A gente podia, correto, exatamente. Como diz aqui no linguajar mais popular, a gente podia afiar as violas aí, para dentro de um futuro muito próximo você estar voltando e dar, inclusive, exemplos práticos sobre isso aí, para que o nosso público ele possa ter uma ideia maior sobre o produto que vocês têm, que eu acho que é fundamental isso. Sim, claro, estamos totalmente abertos, estamos à disposição aí para estar trabalhando e para estar trazendo exemplos. Inclusive, trabalhamos muito com agricultura regenerativa. Eu acho que podemos trazer em uma outra oportunidade uma coisa bem ampla aí para poder ajudar os nossos clientes aí e os produtores a produzirem mais de uma maneira sustentável. Que é exatamente o que o nosso setor agrícola brasileiro, eu acho que está precisando e já deve estar meio cansado já de tanto usar produto químico. Tá certo? Exato. Tá bom. Exato. Fernando, foi um prazer conhecê-lo, muito obrigado pela sua participação e pode ter certeza, nós vamos trazê-lo aí novamente para falar sobre a agricultura regenerativa. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Abraço, até mais. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: para cada 100 homens que sabem lidar com a adversidade, existe um que sabe lidar com a prosperidade. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.